Rapaziada, essa é aquela obra foda que todo mundo gosta. O cavaleiro mais brabo simplesmente volta no tempo e sai batendo na bunda de todos os reinos que traíram as suas terras. Isso com a força da sua grande espada. Então se já curtiram, a meta é 500 comentários e vamos embora. A história começa falando sobre o filho mais velho e inútil do Conde Perdion. E esse cara tava perdendo pra ele. O mano chegou perguntando se tava confortável porque ele gastou uma grana nessa armadilha. Então quando as chamas queimavam, o nosso bravo andava pelas cinzas perguntando se ele gostou. O homem, ainda ofegante, perguntava se o lixo Gilshan sabia dos seus planos. Ele andava badas falando que não só isso, ele também sabia quanto eles tinham, quantos eram e quais os seus espiões, e até mesmo quem era o reforço, porque no final ele sabia de tudo desde o começo. Ele ainda reclama falando que não é possível, como um pedaço de lixo ousa fazer isso. Mas nessa hora o Gilshan apenas pisava na cara dele e jogava no fogo, porque ele pode tentar invadir quantas vezes ele quiser, já que ele vai vencer da próxima e da próxima também, porque ele sabe de todos os planos. Há um ano atrás, no reino de Lutânia, perto do estado de Perdion, um homem acordava tentando entender o que estava acontecendo. Ele se pergunta se realmente estava vivo, pois tinha quase certeza que alguns segundos atrás ele tinha perdido uma batalha. O som do ferro batendo podia ser ouvido e uma espada voava para longe. Dois cavaleiros parecem guerrear e um deles tinha perdido. Ele claramente tinha sido atingido enquanto estava perdendo a sua vida. Parecia que aquele era o final para o rei de um dos 7 continentes mais fortes, o mercenário Gilshan Perdion. Assim, o homem considerado um dos nobres cavaleiros hindu declarava o fim da guerra. Ele perguntava se ele teria algumas últimas palavras, mas ele respondia que fica triste por não ter conseguido concluir a sua vingança. O Gilshan mantém a sua arrogância até o fim, e o hindu olhava ele com desdém. Havia sido uma surpresa descobrir que aquele homem era o filho mais velho da família Perdion, pois parecia que ele tinha sido abandonado todos depois do falecimento da sua irmã. O loiro questionava como ele sabe daquela informação, sendo que o cavaleiro foi criado em outro reino. Ele responde que tinha passado anos da sua vida tentando encontrar o Gilshan, pois foi o seu reino que trabalhou ao lado do Duque Delphine para acabar com a família Perdion. O Gilshan fica chocado ao ouvir isso. Ele não sabia que havia outras pessoas ao lado da família Delphine. Bom, não tinha muito mais o que ficar explicando, agora já estava na hora de encarar o seu próprio destino. Ele se enfurece dizendo que nunca vai perdoar eles por isso. O outro olhava com a cara de satisfação, dizendo que vai dar o último golpe para levar toda a linhagem da família dele embora de uma vez por todas. O jovem se olhava no espelho, tendo certeza de que aquilo realmente tinha acontecido, mas ele tá aqui vivo e intacto. Ele se queixava se aquilo tudo não tinha passado apenas de um sonho ou alguma ilusão, mas parecia que ele tinha ficado mais jovem também. Então será que tinham raptado ele para algum experimento ou alguma coisa do tipo? Nessa hora alguém chamava ele. Um dos soldados da família, chamado Ricardo, pedia para ele sair da cabana já que estava acordado agora. Só que o mesmo é pego de surpresa quando o jovem leva uma espada até o pescoço dele. Ele dizia que vai deixar o Ricardo viver se o soldado respondesse às suas perguntas. E tudo isso olhando de forma ameaçadora. O seu soldado claramente estava confuso com a forma que ele estava agindo. Ele achava que tudo não passava de uma brincadeira e mandava o jovem mestre soltar ele. O Gilshan se questiona por que o outro estava reagindo desse jeito. O Ricardo se solta dele ralhando e dizia que de tanta birra que ele tinha feito mais cedo ele acabou dormindo. Ele perguntava se depois do soninho da beleza ele esqueceu de tudo. Antes estava todo pomposo falando que queria comandar um grupo de ataque contra os orcs. Aquela informação confundia ele ainda mais, porque como assim ele tinha feito birra? Não fazia nenhum sentido. Mas o Ricardo fala para ele se nortear logo, pois as pessoas estão esperando ele. O Gilshan pergunta para onde eles estavam indo, afinal não tá sabendo de nada. O soldado responde dizendo que estavam indo para o estado de Perdion. Mas como assim eles estavam indo para lá? Ele pedia para o soldado repetir o que ele tinha acabado de dizer, afinal na realidade que ele estava antes naquele estado já tinha caído. Porém, quando ele se aproxima de uma das montanhas para ter certeza do que estava acontecendo, ele se depara com o estado no auge da sua glória. Só que nas suas memórias ele já tinha visto aquele lugar reduzido a cinzas, então como podia estar tudo bem? Sussurrando, Ricardo pergunta se ele tinha um pesadelo, pois se ele falasse isso para outras pessoas com certeza seria deserdado. O Gilshan puxava sua própria bochecha para ter certeza que não estava sonhando acordado, e pela dor que ele sentiu com certeza não estava. Aos poucos ele foi juntando os pontos. Ele tinha voltado a ser jovem, seus pais estavam como originalmente eram, então só tinha uma resposta. De alguma forma ele tinha voltado no tempo. Quando ele era mais jovem, era o representante da família,
batalha, mas pela sua imaturidade, aos poucos as pessoas foram se afastando dele, e por causa disso ele não foi capaz de aguentar as críticas e acabou fugindo de casa. Vários anos depois, o Gilchilan se tornou um mercenário e venceu diversas batalhas, fazendo assim o seu próprio nome pelo continente. Quando ele sentiu que finalmente podia retornar e encarar todos de frente, ele se deparou com o seu estado totalmente derrotado. Foi aí que ele percebeu que tinha perdido tudo, só que agora uma nova oportunidade apareceu na sua frente, e as pessoas com quem ele se importava ainda estavam vivas. Ao perceber tudo isso, ele quase não conseguia se conter mais de tanta felicidade, mas ainda estava muito cedo para comemorar. O Ricardo tinha dito que eles estavam em uma missão para deter os orcs, então não tinha como o Gilchilan se esquecer daquele dia, pois em seu passado a maioria do seu batalhão tinha falecido nessa batalha. Quando ele era mais jovem, haviam falado que só tinham 3 ogros, então ele viu a oportunidade perfeita para tentar fazer o seu nome aqui. Só que quando chegou no local, ele descobriu que tinha mais de 20 ogros, então a maioria dos guerreiros morreram devido à sua teimosia e inexperiência. Bom, ele daria algum jeito, afinal ogros normalmente não têm nenhum tipo de estratégia definida. O problema seria se alguns dos seus soldados teriam a capacidade de confiar nele, pois viam ele como apenas um pirralho mimado. De repente, uma das estações de vigia passava voando por cima dele e caía longe. Parecia que os ogros tinham chegado. De forma selvagem e brutal, eles vinham na direção dos soldados. O Gilchilan se pergunta se ano passado os ogros também tinham chegado tão cedo assim. Seu batalhão começou a ser dizimado, e alguns dos soldados gritavam falando para eles entrarem em formação. Aquele era o comandante Skovan. Um dos outros se aproximava e atacava ele. Ele tinha baixado a guarda e tinha mais deles que haviam sido reportados. Alguém chama e avisa que atrás dele tinha um inimigo. Essa pessoa corria em direção ao comandante e tirava da linha de ataque do ogro. O Skovan fica confuso por um momento. Assim como o inimigo, o Gilchilan se prepara para atacar. A sua espada passa por dentro da mão do ogro e ele divide ele em dois, fazendo o gigante soltar a arma fora. Todos ficavam chocados ao ver isso. O ogro recua com dor e caía no meio do campo de batalha. Parecia que ele ainda não conseguia usar mana. Então ele se vira para o comandante Skovan e estende a mão pedindo alguma coisa. De primeira, o comandante não entende o que ele estava pedindo. Então o jovem falou que queria que ele passasse o comando das tropas. Assim, o Gilchilan esperava a resposta dele. O mais velho pensou que o jovem só podia estar de brincadeira porque tinha muitas vidas em risco. Devido a isso, ele acaba respondendo que não podia fazer isso. Mesmo que ele fosse filho do rei, ele não conseguia passar a autoridade que tinha ganhado com tanto esforço. Apesar de saber que agiria da mesma forma como o mais velho caso alguém fizesse um pedido daqueles, o Gilchilan não deixa de ficar insatisfeito. Enquanto isso, outro ogro vinha na direção dos dois. O comandante pedia para ele recuar, afinal ainda era inexperiente em liderança. Bom, como o mais velho queria agir daquela maneira, ele não tinha outra escolha. Ele arremessa sua espada na direção do gigante. Ela passava rente à cabeça do comandante e ele ficava ali esculachando ele por isso. Mas ele para ao escutar um barulho estranho. E assim que ele se vira, ele se depara com uma cena inesperada. O gigante tinha sido acertado em cheio, caindo logo para trás. O comandante não conseguia acreditar que o jovem mestre tinha acertado o ponto fraco do ogro em cheio. Então, Gilchilan aproveita o momento para questionar as decisões do Skovan. Seus soldados tremiam de medo enquanto mais outros se aproximavam uivando. Com a tropa se tremendo igual mosquito, como eles podem vencer a guerra? Então ele precisa ganhar a confiança dos seus homens de novo. Sem dizer mais nada, ele corria na direção das tropas. Ele pegava sua espada no caminho, e devido à sua velocidade, ele parecia que tinha asas ao invés de pernas. Assim como um herói, ele caía atacando um dos ogros que estavam de cara com a sua tropa. Todos assistiam aquilo incrédulos, porque será que aquele era mesmo o jovem mestre que eles conheciam? Então o jovem chama todos os ogros para si mesmo. Ele dizia que vai acabar com eles um por um. Como esperado, os inimigos começavam a ir na sua direção, e aos poucos cada um deles foi caindo aos seus pés. O Skovan se perguntava se ele estava mesmo sonhando, ou aquilo era realmente verdade. Mesmo para ele, que era um utilizador de mana, fazer algo como aquilo era difícil. Ver um jovem magricela sendo capaz de dizimar ogros daquela maneira beirava o impossível. Dava para ver que o Gilchilan estava ficando cansado, mas mesmo assim ele estava usando um mínimo de energia para desviar dos ataques, e ele aproveitava o momento para acertar os seus pontos fracos, como um mestre da batalha sem mana, ou talvez algo ainda melhor. Para atiçar o inimigo, ele pergunta se aquele era o máximo que eles conseguiam fazer, e se assim eles não estavam fazendo jus à sua reputação de espécie guerreira. Todos vinham correndo atrás deles, o que deixava as tropas
tropas confusas. Eles viram para o comandante para pedir uma solução, mas ele estava estático, se perguntando o que o jovem mestre estava pensando. Ele correu até o grupo de ogros para chamar a atenção e agora estava fugindo. Para piorar, aquela direção era a ponta de um penhasco. Mas espera um segundo, se havia um penhasco, não podia ser, aquele doido não ia fazer aquilo. Logo ele começava a se mover e ordena para as tropas se erguerem um muro de escudos. Eles iriam seguir a ideia do Gilshilan. Os ogros continuavam a toda velocidade atrás do jovem. Ele tinha confiado no Escova porque com certeza o comandante tinha entendido a sua ideia, pois infelizmente a pouca estamina que aquele corpo tinha não ia permitir que ele matasse todos os inimigos de uma vez. Mas por enquanto ele ainda consegue aguentar bem. Os ogros continuavam seus ataques, mas parece que tinham esquecido que o inimigo não era apenas um, e aí eles eram surpreendidos. De trás vinham as tropas em formação para combinar as lanças e escudos, exatamente como o jovem estava esperando. Ele então pulava do penhasco com confiança e agora todas as tropas atacavam de uma vez. O Escova dá o comando e eles começam a empurrar todos os ogros para baixo de uma vez. Preso no penhasco com a sua espada, o Gilshilan observa os gigantes caírem um por um. Eles tinham conseguido vencer a batalha desse jeito. O Escova, em desespero, gritava pelo nome do jovem mestre, e como se fosse um herói, ele via ele preso na pedra. O Gilshilan dá um sorriso triunfante, e o comandante primeiro olha em choque, mas depois ele sorria. Ele estendia sua mão na direção do jovem e fala para ele segurar. Só que a mão do garoto falhava e ele acabava caindo. Depois disso, uma voz suave soa ao longe chamando o nome do Gilshilan. Era a voz da sua irmã, Helena, e vários fragmentos de memória sobre ela preenchiam a cabeça dele. Ele olha um dos pedaços ainda meio atordoado, quando de repente alguém puxava o seu braço. Ele vê a sua irmã chorando na sua frente pedindo para ir junto. Então Gilshilan acorda na sua cama. Parecia que era algum tipo de pousada, ou seja, os soldados pelo menos eram um jeito de salvar ele. Só que assim que ele se senta, a dor muscular além dos hematomas da queda atingiam ele em cheio. Com certeza aquela era a consequência de estar usando um corpo não treinado para uma luta como aquela. Pelo menos agora ele tinha certeza que estava realmente vivo. De repente uma maid entrava no seu quarto. Ela estava claramente contente por ele ter acordado. O Gilshilan olha ainda mais sem acreditar que a Belinda estava na frente dele e ainda estava viva. A jovem começa a falar sem parar sobre como ela estava preocupada com ele. Só que antes dela continuar com qualquer tipo de papinho, ele se levanta e abraçava ela. Ela perguntava se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, mas ele só dizia que estava contente em poder ver ela de novo. A Belinda era sua ama pessoal desde quando ele era pititinho. A jovem era a única que ficava ao lado dele, mas quando sua família foi atacada, ela sumiu e eles não conseguiram se encontrar de novo. O Gilshilan nunca pensou que fosse capaz de ver ela mais uma vez. Ele se sentia à vontade de contar toda a verdade para ela. Então ele falava para ela se preparar, pois uma catástrofe vai acontecer em Perdion. E assim que ele finaliza dizendo a verdade de ter falecido e voltado à vida, a Belinda concorda dizendo que realmente os ogros levaram a vida dele. Ele tentava explicar que poderia dizer, mas a jovem dizia que na verdade quem estava em perigo era ele, não Perdion. Sem esperar mais um segundo, ela dá um sermão no Prota. O que eles fariam se ele tivesse se machucado de forma grave, estando perto da época dos festivais. O Gilshilan claramente esqueceu de que, nessa realidade, eles estavam perto desse período das festas. Ela comenta que a Lady Helena estava ansiosa para eles irem juntos. Era uma boa oportunidade para eles se aproximarem de novo. E ele concorda com o que ela estava dizendo, porque na sua vida passada ele não tinha conseguido curtir o festival por causa do trauma que tinha sofrido. Então ele aproveita para perguntar quanto tempo falta para o festival. A Belinda respondia que faltava em torno de uma semana. O Gilshilan acaba meio pensativo. Nessa hora, uma menina entra no quarto enquanto ele reflete sobre o dia que marcou a sua memória e o assombra até hoje. A Helena o segurava aos prantos pedindo para que ele fosse com ela. Exatamente uma semana depois daquele pedido, a sua irmãzinha tinha falecido. Assim como tinha feito com a Belinda, ele abraça a sua irmã sem pensar duas vezes. A maid olha a reação do jovem mestre assustada. A sua irmã pergunta o que estava acontecendo com ele, se aquilo era algum tipo de piada. Mas ele então sussurra dizendo que sentiu falta dela. Ela empurra ele pra longe e chamava de estranho. Até que para uma criança ela tinha bastante força. A jovem fala que a Belinda tinha chamado ela ali e que não era tão fácil assim fazer as pazes. Ela repete todas aquelas babaquices que ele tinha dito no passado e ele fica sem acreditar que tinha dito aquilo tudo pra ela. Na vida passada dele, ele realmente era uma pessoa mau caráter e não tão próxima assim da Helena. Logo ele resolve
e pedir desculpas para sua irmã. As duas ficam assustadas com aquela forma de agir do jovem. Realmente parecia que os ogros tinham acertado bem forte na cabeça dele. Ele faz uma pequena birra dizendo que ele tinha acabado com a tropa de Brutamontes, mas logo depois sentiu uma dor gigante que incomodava. Mas é claro que ele tinha conseguido terminar com todos aqueles ogros, tanto que ele voltou naquele estado de dor e ainda estava inconsciente, dizia sua irmã zoando o cara. Então as duas começaram a gargalhar da situação e ele apenas observava, se aproveitando para guardar aquele momento na sua memória. Era reconfortante saber que todo mundo era do jeito que ele se lembrava. Ele se arrepende por no passado ter gastado tanto tempo com coisas inúteis. Naquele último festival ele tinha recusado o convite da Helena. Por causa dessa decisão, aquela foi a última vez que ele tinha visto ela. Logo depois ela foi encontrada aos pedaços junto com seus guardas. Seu maior arrependimento era não ter podido estar junto com ela. Nessa hora alguém bate na porta pedindo para entrar. Eram os cavaleiros da Helena, Jamal e Philip. Ela pergunta se algo tinha acontecido para eles entrarem daquele jeito. O Jamal falava que ela estava sendo chamada para supervisionar a organização do festival. O Gilshan pergunta por que pediram para Helena fazer isso. A Belinda briga com ele dizendo que era óbvio que ele não sabia, afinal ficava sem fazer nada o dia inteiro. Os cavaleiros e a Helena se despedem dos dois, mas então ele pedia para poder ajudar também. A sua irmã se surpreendia com isso, e as duas aproveitam o momento para caçoar da cara dele, porque com certeza tinham acertado forte na cabeça desse maluco. Enquanto isso, no pátio principal, as arrumações para o festival estavam a todo vapor. Parecia que uma gritaria entre duas pessoas estavam deixando os outros trabalhadores desconfortáveis. A Helena e o seu irmão brigavam, pois ele queria ajudar, mas na verdade estava atrapalhando. Ele pensa que da última vez a sua irmã tinha sido encontrada na parte de trás do festival. Então ou alguém tinha levado ela à força ou ela tinha sido convidada. E para evitar que aquilo acontecesse, ele precisava mapear todas as entradas e saídas do castelo que davam para aquela região. E enquanto brigavam, um cavaleiro se aproximava chamando pelo Gilshan. Ele se lembra daquele rosto. Era o bom e velho Fergus. Parecia que assim que ele tinha ouvido sobre os acontecimentos durante a batalha contra os ogros, ele foi mais rápido a ir atrás do jovem mestre. A Helena não podia estar mais feliz com o time do Fergus e pedia para o senhorzinho levar ele de volta para o quarto. Bom, não tinha mais como ele fugir, ele teria que deixar para mapear o castelo em algum outro momento da semana. O Gilshan aproveita a situação e pedia para o cavaleiro levar ele até o campo de treinamento abandonado do castelo e dizia que lá ele poderia fazer o seu treinamento. O senhorzinho entende na hora a vontade do jovem. Ele levava ele até o campo abandonado. Ao chegar lá, o Gilshan se surpreendia. O local estava muito mais bem cuidado do que ele esperava. Aquele campo era perfeito para o seu treinamento. Ele nunca tinha visto aquilo durante a sua vida como mercenário. O Fergus dizia que eles sempre mantiveram tudo em manutenção, se preparando para o dia em que o jovem mestre tivesse a oportunidade de treinar aqui. Ele tinha esperança no Gilshan, jurando que toda aquela sua birra e teimosia era só apenas uma fase de adolescente. Então aquilo queria dizer que na sua vida anterior ele também tinha feito a mesma coisa. O Prota acaba se sentindo um pouco culpado ao ver todo aquele carinho e esperança que sempre depositaram nele. Ele brincava dizendo que era melhor aquele velho ainda ter uma longa vida pela frente, porque ir de arrasta pra cima realmente não era bom. O Fergus perguntava como ele sabia disso, mas o Gilshan responde dizendo que já tinha experimentado a morte, só que nasceu de novo e assim como as outras duas, o velhinho não acreditava nele. O jovem avisa que vai começar o seu treinamento e o soldado se retirava. No passado, ele sempre tinha tratado as pessoas ao seu redor como inimigos, mas ele era apenas um bobão cego pelo seu próprio ego. Bom, ele precisava agir logo, afinal ele só tinha uma semana agora. No passado, tinha dito que o causador da morte da sua irmã tinha sido um lorde do território vizinho, mas graças a essa informação, Perdion entrou em guerra e acabou sendo levado à ruína. Sendo assim, em teoria, o ataque à sua irmã era a virada de chave para que tudo começasse, o que queria dizer que ele precisava evitar que as coisas acontecessem assim como no passado. Esse primeiro passo era tentar melhorar o seu físico e a sua estamina. Era horrível ter pouco tempo, mas pelo menos até lá ele deve conseguir controlar a sua mana. A mana é essencial para que humanos como ele consigam ultrapassar os seus limites. Todos dizem que perceber e controlar esse poder era o mais difícil, só que durante o campo de batalha caótico ele foi capaz de fazer isso. Primeiro ele precisava se conectar com as partículas de mana que flutuavam
no ar e juntava ela de pouquinho em pouquinho. Para alguém como ele, que já tinha experienciado mais de 10.000 batalhas, conseguir criar um núcleo de mana era muito fácil. Mas se esse núcleo fosse o suficiente, ele definitivamente não seria um dos 7 cavaleiros mais fortes do continente. Utilizando o método de um livro queimado no seu passado, o núcleo de mana natural dos humanos, ele conseguia criar um segundo e até mesmo um terceiro, e a juntar a conexão dos 3 núcleos, ele conseguia gerar uma força explosiva. O seu corpo teve um pequeno colapso, parece que ele tinha encontrado seu limite mesmo conseguindo chegar até 5 núcleos na sua vida passada. Apesar daquele método ser capaz de dar força explosiva por alguns minutos, a quantidade de mana consumida também era enorme, e foi por causa disso que ele perdeu pro Intu na sua vida passada, pois o inimigo tinha trazido um batalhão inteiro para lutar contra ele. Naquele tempo aquela técnica era meio estável, mas dessa vez ele tinha tempo e ainda estava jovem, então ele faria questão de ter a cabeça do Indu e daqueles covardes que se aliaram à família Delpine para destruir o seu reino. Com certeza ele destruiria todos de volta. Uma semana tinha se passado e agora era a noite do festival. O Gishilan se preparava para uma batalha silenciosa. Ele caminha pelos arredores do castelo e encontrava sua irmã. Ela ficava surpresa ao ver que ele realmente está aqui, porque normalmente ele nunca ia para esse tipo de comemoração. Parece que o seu irmão finalmente tinha evoluído para a vida. A fofoca rolava pelo castelo dizendo que ele tinha passado a semana inteira treinando. Bom, não tinha nenhum problema, afinal ele era o próximo na linha de sucessão de uma família de guerreiros. A sua irmã zoava ele dizendo que antigamente ele nunca ligava para essas coisas e só ficava reclamando do pai. Mas que seja, ela estava gostando dessa nova personalidade dele. Parecia que finalmente o seu antigo irmão estava de volta. O Prota ficava um pouco sem se envolver com aquilo, pois nessa última semana ele tinha observado muitas coisas das quais ele não tinha notado antes. Por causa dessa sua mudança de atitude, ele conseguia ver as coisas mudando aos pouquinhos. Em geral, o fluxo dos acontecimentos talvez seja o mesmo, mas era difícil medir o impacto das suas ações nos pequenos detalhes. Fazer um bom uso das informações que ele tinha sobre o futuro era o seu trabalho. Ele precisava responder a cada situação de forma efetiva e ter os preparativos necessários para aquilo. Observando os arredores, ele começa a caminhar pelo festival com a sua irmã sendo arrastada de um lado para o outro. E assim que o sol se punha, a noite caía. A sua irmã estava feliz, mas também reclamava um pouco por todo ano o festival ser a mesma coisa. Enquanto isso, ele estava em alerta, as comemorações estavam quase acabando e nada tinha acontecido. Um dos cavaleiros pergunta se a Helena quer chegar atrás das áreas do festival. De acordo com um amigo dele, tinha alguns novos eventos por ali. Ela aceita o convite e vai toda feliz junto com os cavaleiros. Parece que o Gishilan tinha encontrado o primeiro culpado. Aqueles dois eram os traidores da família. Os cavaleiros e seguranças pessoais da Helena, Jamal e Philip eram os homens mais confiáveis do reino, pois eles cuidaram da princesa desde pequena. Foi dito que eles morreram tentando proteger a princesa, mas parece que a história não é bem essa. Agora tinha uma grande chance deles serem os traidores da família. Eles chegaram no local que o amigo do Jamal tinha falado, mas estava tudo vazio, sem uma alma viva. Ela pergunta se realmente estava certo isso. Não parecia ter nenhuma performance em nenhum lugar como aquele, mas o cavaleiro insistia para ela. Eles continuavam conversando enquanto o Gishilan observava o local, exatamente como ele tinha pensado. De início só parecia uma rua deserta, mas do jeito que os obstáculos estavam posicionados, as rotas de fuga do lugar estavam barradas. Eles devem ter feito isso com antecedência, só que no meio do seu raciocínio ele é puxado pela sua irmã. O cavaleiro continua insistindo sobre o show, mas a jovem não queria mais ficar aqui. Seu irmão pergunta se ela marca ou alguma coisa do tipo, já que tem uma força fora do comum. Só que de repente o Philip barra ela de sair. Meio estranho, ele pede para eles esperarem mais um pouco. No mesmo instante, a Helena sente a diferença e fica com medo. Ela pergunta por que os dois estavam agindo tão estranhos. O Jamal pedia desculpa dizendo que não queria assustá-la, só que um pedido muito especial foi feito para ele. Ela estranha, não faz sentido o que ele estava dizendo. Uma outra pessoa surge de longe. Parecia que os verdadeiros interessados tinham aparecido agora. O homem elogia o trabalho dos guardas, que realmente deu certo. O Jamal tenta se aproximar dele dizendo que tinha trazido a garota, e como ele tinha pedido, agora ele precisava liberar o que tinham combinado. Só que o cara de nome Frank observa que tinha mais um convidado extra. Ao lado da sua irmã estava o filho mais velho dos Perdion. O Jamal falava que a presença dele é apenas um bônus. O jovem quis seguir mesmo sem saber que ali seria sua cova. O Gishilan chama o cavaleiro perguntando se ele realmente tinha os vendido. Corrompido pelo desejo
desejo por dinheiro, ele afirma e diz que tudo que ele teria que fazer agora era fugir para um reino bem distante. Eles já estavam daquela terra infrutífera tomada por bárbaros, e com certeza outros como ele já tinham deixado o reino de Pérdio antes, então não seria difícil. Antes que terminasse de falar, o Jisung atacava um sem dó. Um traidor era um traidor afinal. Outras pessoas presentes se assustam com um movimento tão certeiro. Pelo menos os que tinham ido embora antes não eram traidores. Ele vira olhando com raiva pro Philip. Em desespero, o soldado prendia a Helena no seu braço, mas logo ele é apagado também. Todos pensavam em quão impossível era aquela reviravolta, mas agora o Gil-san já estava com a sua irmã a salvo perto de si de novo. Parecia que as informações sobre o filho mais velho dos Pérdion eram falsas. Afinal, aquele não era um garoto tolo e sem noção de batalha. Mesmo que tenham sido pegos de surpresa, o garoto foi capaz de acabar com 2 cavaleiros em um piscar de olhos. E não foram ataques simples, os dois tinham mana embutida na espada. A Helena pergunta o que estava acontecendo, mas ele aguarda um momento pensando no que faria, mas que não traumatizasse mais ainda a sua irmã, ele resolveu colocá-la para dormir por enquanto. Deitando ela no chão, os inimigos agradecem por ele ter adiantado uma parte do trabalho. Ele realmente era muito diferente do que os boatos diziam. O Frank pergunta se ele estava escondendo suas verdadeiras habilidades esse tempo todo. Ele tira a espada do Philip, dizendo que a informação que queria não fazia mais sentido, depois do que ele já tinha visto. O Gislan observa os 3 oponentes. Os 2 de trás ele conseguia lidar, mas o do meio era um oponente com mana acima do seu. Ele precisava acabar com aquela batalha o mais rápido possível. Aproveitando o momento, ele pergunta de quem era aquele pedido afinal, mas o outro se recusava a dizer. O Gislan não esperava que ele fosse dizer tão facilmente de qualquer jeito. Ele então vai forçar ele a dizer palavra por palavra daqui um tempinho. Um dos capangas pergunta se era para atacar de forma fatal, mas o outro responde que não, ele queria que aquele moleque ficasse vivo. O Frank queria fazer ele agonizar até virar sua obra de arte. Só que o príncipe já se preparou antecipadamente. Ele joga uma vela na direção do inimigo, e quando o mesmo foca a atenção no objeto, o jovem ataca no ponto cego de forma precisa. O outro falava que um truque sujo como aquele não ia funcionar com ele. O Gislan se defende do seu ataque, e em menos de 1 segundo ele nota uma oportunidade. Ele agarrava a espada do homem e desarmava, e logo depois vai pro ataque final. No meio do seu movimento ele nota uma presença. O Frank atacava por trás, mas ele consegue defender ali no último segundo. Era uma brecha perfeita. Como ele tinha conseguido se defender, pensa o mais velho. Logo, o Gislan se corrige e parte para um ataque. Ele havia acertado o pescoço do inimigo. O cachimbo dele caía no chão, só que aquilo não foi o suficiente. A espada dele desce em direção ao Gislan, o que força ele a se defender com 2 espadas. Parecia que o inimigo era capaz de usar mana de outras maneiras. Além de ataque, se não fosse por aquilo, já estaria no chão. O Gislan se surpreende com aquela capacidade. O homem começa a concentrar mais a sua mana na espada. Ele não sabia como aquele garoto tinha aprendido a usar a mana tão novo, mas a sua vida deveria terminar aqui. O Gislan sorria ao ver a confiança do seu inimigo, e o mesmo ficava surpreso com ele. O jovem desviava do ataque e aproveita a abertura para acertar um chute. Os dois se afastam e o Frank dá um suspiro, dizendo que aquela quantidade de mana era insuficiente para causar dano nele. Só que os efeitos do chute surgem logo depois e ele caía no chão. Não tinha como ele ter penetrado a sua defesa com aquela quantidade de mana que tinha mostrado antes. Então o que esse moleque tá fazendo? O Gislan se aproxima dizendo que não esperava dar de cara com o verdadeiro culpado pelo ataque à vida da sua irmã. Saber que o cara bem na sua frente era o responsável faz com que a sua ira aumente cada vez mais e o seu poder chegue ao nível máximo. Era melhor o Frank estar preparado para lidar com o poder explosivo do seu terceiro núcleo agora. O inimigo ficava em choque ao ver aquele poder, mas antes de processar o que estava vendo, o Gislan partia para cima. Ele era rápido e seus golpes contínuos. Era difícil de acompanhar. O príncipe dá um ataque duplo e, apesar de ter defendido, o Frank estava começando a perder a força nas mãos de tanto bloquear seus ataques. Sua espada começa a se rachar. Ele nunca tinha ouvido falar de uma força explosiva como essa. Era como se o Gislan tivesse se tornado uma pessoa totalmente diferente. O jovem desferia seu último ataque. A espada se quebra e o Frank finalmente estava totalmente vulnerável. Sem nem pensar 2 vezes, ele avança na direção dele e atravessava, fazendo ele urrar de dor. Ele prendia ele pela parede e antes que ele apagasse de vez, ele ainda queria continuar aquela conversa de antes. Então ele pergunta quem era o mandante do ataque contra sua irmã. Mas o Frank não queria se render, ele tira uma pequena adaga da mão
manga, pelo menos ele iria terminar seu trabalho antes de perder as forças. Ele prepara o ataque, mas logo é impedido por cordas de mana. O Juslan queria propor um acordo. Se o inimigo não tentasse mais nada e respondesse suas perguntas, ele vai libertar ele no final. Cada vez mais o Frank temia o poder do nosso brabo na frente dele. Aquelas cordas de mana era realmente algo diferente. Ele mexe um pouquinho a sua espada para que o outro volte a sua atenção para o que ele queria. A sua barganha era boa. Aliás, poderia destruir o núcleo de mana do Frank se ele quisesse agora. Então estava na hora dele decidir. Para mostrar do que era capaz, ele concentra a mana na espada e racha o núcleo do inimigo. Ele começa a gritar com medo, pois qualquer movimento em falso eles poderiam explodir toda aquela área com isso. Mas o Juslan responde que aquilo só acontecia com amadores. Ele sabia muito bem quebrar a mana de alguém sem deixar com que ela exploda. Foi naquele momento que o Frank percebeu que o jovem não estava blefando. Se continuasse nesse ritmo, ele iria falecer de vez. Então, em prol da sua vida, ele grita dizendo que tinha sido o Conde Desmond. Ele fala que esse tal Conde queria um pretexto para começar uma guerra e atacar a família Perdion. Então, realmente foi o Desmond que tinha manipulado o ataque contra a irmã dele. Na sua vida passada, o Duque deixava com que as famílias aliadas fizessem o trabalho sujo. O Duque Delpine era um estrategista e tanto. Ele pergunta pro Frank se era por causa daquilo que ele queria a vida da Helena, e ele responde que sim. Então Juslan vinha pondo ele para dormir de uma vez por todas. O inimigo reclamava, pois aquele não era o combinado, mas do que aquilo importava, com certeza já tinha tomado muitas vidas. Agora estava com medo de perder a própria. Mesmo assim, ele ainda se debate jogando a sua raiva no jovem, dizendo que nada ia mudar, ninguém vai escutar um mimado como ele. Sem mais nenhum pingo de paciência, ele segura o rosto do Frank, porque tinha mais uma coisa que ele não sabia. O Juslan tinha renascido e voltado do futuro, então ele faria questão de que as coisas fossem diferentes dessa vez. E assim o núcleo do Frank continua a se rachar, e bem na hora que o primeiro fogo de artifício explode no céu, a sua vida se esvaía. Todos os traidores e inimigos estavam no chão. Ele olha para trás e via sua irmã dormindo. A sua espada caía e ele respirava em alívio, pois mais uma mudança tinha sido feita no futuro. Só que logo depois, o efeito rebote do poder que ele usou atingia e ele ajoelhava de dor. Às vezes ele sentia falta do seu antigo corpo. Ativar 3 núcleos não era nada para ele, mas não podia se deixar abalar agora, ele ainda tinha muita coisa para fazer. Ao vir à porta do armazém, vai com tudo contra ela e entrava no local. Na sua vida passada, o filho do conde também tinha sido encontrado junto com a Helena, e logo depois a guerra se instaurou. Ele não ia deixar que tudo se repetisse, então ele pega a vela do seu bolso e põe fogo no local. Não podia deixar nenhuma evidência para trás. Ele põe a Helena nos seus ombros e sai de lá o mais rápido possível. Só que o Juslan não sabia que durante toda a batalha ele estava sendo vigiado por outro espião que some na noite. A missão de dar cabo na Helena tinha falhado. Ao ouvir aquela informação, todos da cúpula entram em alvoroço. Afinal, ela era só uma garotinha e tinham comprado seus guardas e mandado o mercenário Frank. Tinham baixado a guarda por considerarem uma missão fácil, mas o culpado pela falha tinha um nome e era Juslan Perdion. Todos ficavam cada vez mais revoltados. Aliás, o príncipe era conhecido como um mimado teimoso. Por causa disso, eles começaram a duvidar do depoimento do espião, mas ele se mantém firme, dizendo que o garoto era bem diferente do que a informação que eles tinham. Ele tinha ímpeto e sabia lutar, fez uso da mana e não foi acertado nenhuma vez pelos inimigos. Além disso, a missão em relação aos Degard tinha sido completa, então não teria problemas em começar uma luta por território. Eles só precisavam de mais uma chance. Sem piedade nenhuma, começavam a atacar o cara verbalmente. Tinham investido rios de dinheiro naquela missão para no final não dar certo. Devido a isso, a vida do espião era perigosa demais e eles precisavam eliminá-lo. Em meio às sombras, uma voz surge e cala todo o ambiente. O homem estava sentado no seu trono, banhado pela luz do luar que refletia no vitral vermelho. Ele pergunta que tipo de chance aquele homem estava querendo, e ele responde que iria se livrar do Juslan Perdion. Ele queria tentar manipular um duelo entre o príncipe e uma pessoa que seria capaz de derrubá-lo. Todos se interessam pela pessoa qual o espião tinha em mente, e ele falava que o nome era Kane Loggins. Ele era um guerreiro famoso pela sua força e mestre espadachim. Apesar de novo, com certeza ninguém do Reino do Norte é capaz de acabar com ele. Além disso, Kane era primo do Juslan, então não seria difícil manipular um duelo entre os dois, fazendo parecer que foi de forma natural. Todos ficam pensativos, era uma boa ideia, mas se ela falhasse de novo, não teria uma terceira chance. Enquanto na área de treinamento do castelo, o Fergus vai à procura do jovem mestre. Uma linha de mana vai na direção dele e se prende na
espada ao lado. Ela saía voando na mão do Gislan. Certo, o treinamento estava dando resultado, diz ele antes de notar a presença do velho. O guerreiro pede perdão pela intromissão, mas ficou curioso em como o príncipe tinha feito aquilo. Ele mostra pro Fergus a linha presa na sua espada e falou que era uma das habilidades que ele conseguiu criar com mana. Em sua vida passada ele utilizava aquilo com um pé nas costas, mas com a pouca mana do seu corpo era difícil de manter. Só que mesmo com pouca mana, se a mandasse direitinho, ele ainda conseguia fazer algum dos seus antigos movimentos. O Fergus falava que treinou mana por anos, mas era a primeira vez que ele via algo como isso. Só que as dúvidas começaram a se instaurar. Antes o príncipe nem era capaz de treinar com mana e agora ele fazia coisas fora do normal. Eles continuam conversando e o soldado falava que tinha ido até lá apenas para agradecer por ter salvado a vida da Helena. O Gislan falou que não fez mais do que a sua obrigação. Alguns dias se passaram e o festival tinha pausado depois da tentativa do rapto da princesa. A Helena se encontra irritada, pois todos achavam que ela estava mentindo quando dizia que o seu irmão tinha salvado ela. Ela fala que ele deveria se pronunciar, mas o Gislan responde que não tinha que fazer isso. A Belinda estava enfurecida por ter descoberto a traição daqueles dois, mas o mais importante era que a Helena estava viva, e aquilo foi capaz de evitar que a guerra se iniciasse, pelo menos por enquanto. O Gislan não seria capaz de impedi-lo sozinho para sempre. Ele precisa aumentar as suas forças militares. Uma empregada chega com o almoço e servia enquanto ele pensa que tinha que entender mais sobre política. Só que ao destampar a comida ele descobre que era apenas um pedaço de pão seco. Ele pergunta a Belinda se estavam comendo a sobremesa antes, mas ela diz que eles estavam em uma situação meio complicada no momento. De repente, gritos são escutados da janela. Os comerciantes estavam pedindo para serem pagos pelo dano causado com o cancelamento do festival. Todos estavam revoltados, pois a maioria das suas rendas vinham desse festejo. Então eles resolveram começar um protesto. O Gislan olha todo o alvoroço da janela. A Belinda estava preocupada. Ela sabia que aquilo poderia acontecer, tendo em vista que aquela era a renda principal daqueles mercadores. Mas como o festival foi cancelado depois de apenas um dia de festejo, era normal que eles estivessem enfurecidos. Aquilo definitivamente não era nada bom. As coisas só iriam piorar se ele não fizesse algo logo. O Gislan pedia pro Fergus mandar os soldados para acalmar a multidão, mas o cavaleiro respondia que não tinha suficiente, pois a maioria deles foi enviado para a reconstrução do poço da floresta depois do ataque dos ogros. O reino de Pérdio sempre estava em constante guerra, de um lado por causa dos bárbaros do norte e do outro por causa da floresta de monstros. Sem dinheiro e sem soldados, isso estava uma bagunça. Ele puxa a Belinda para conversar. Ela era responsável pelo controle do seu dinheiro e ele queria usar para acalmar um pouco os comerciantes, mas ela responde que o príncipe não tinha nenhum tostão, pois como tinha costume de gastar muito dinheiro, como se dinheiro desse em árvore, a corte resolveu cortar a sua renda. Então aquilo queria dizer que ele estava falido. Aproveitando o momento, ele pedia dinheiro emprestado para ela, mas ela também não tinha. Sem dinheiro, sem soldados, o que ele poderia fazer? Ele se pergunta enquanto olha o reino da sua janela. Mesmo que soubesse o que iria acontecer no futuro, se não tivesse verba, não tinha muito o que fazer. Alguém corre até ele enquanto estava perdido em pensamentos. O Ricardo aparece na sua porta. O Gislan pergunta o porquê daquela pressa toda. Eles estavam com problemas, o mestre Kenny tinha aparecido e queria falar com ele. Ao escutar aquele nome, o mundo do príncipe para de girar por um segundo. O Escova não estava em um dos seus melhores dias, ele é acertado de novo no rosto e agora em cheio no seu peito. Sua armadura tinha afundado com o soco, e assim que ele cai no chão, o Gislan chega. Seu comandante estava destruído aos seus pés, e o sangue do príncipe fervia vendo ele desse jeito. Uma voz soa grave, contente e feliz pela chegada do Gislan. O homem na frente dele era uma geladeira inox de 2 portas e o dobro do tamanho. Só tinha uma pessoa que ele conhecia com o físico daqueles, e ele era o seu primo, Kenny Loggins. O príncipe olha para o seu primo com desdém. Conhecia muito bem aquele rosto nada prazeroso de se ver. Ele era um dos chefes da família Loggins, na qual a família Perdion tinha uma aliança. Quando eram mais jovens, ele foi o seu único amigo, mas agora era o seu maior inimigo. O Kenny se aproxima do príncipe, mas acho qualquer coisa ele pergunta
pergunta para o Ricardo qual era a situação. Ele disse que tinha recebido um chamado de denúncia sobre uma luta em uma taverna e descobriram que os responsáveis eram o Kane e o seu guarda. Assim que os reconheceram, perguntaram sobre os rumores em relação a ele. O Scoven explicou tintim por tintim, só que assim que ele terminou de falar, o Kane pegou ele pelo queixo e perguntou como ele ousava mentir para a família Logs. E foi isso que levou a situação até essa de agora. O seu primo falava que o comandante tinha merecido os socos que tinha levado, afinal se era capaz de mentir desse jeito, também era capaz de lidar com as consequências. Tinha feito aquilo para ver se colocava um pouco de senso na cabeça. Nada teria acontecido se ele não tivesse mentido. O Gislan encarava, fazia sentido seu primo ter agido desse jeito. Ele sempre foi um brutamontes que tratava ele como seu subordinado. Toda vez que ele visitava Perdion, sempre causava confusões e ninguém nunca era capaz de falar nada porque ele era inferior ao Kane. Ninguém nunca duvidou da capacidade dele. Diferente dele, que tinha um complexo de inferioridade, a confiança do seu primo era vista como qualidade. Era principalmente por causa dele que o príncipe tinha sido tão criticado no passado. O Kane observa o Gislan e nota que tinha algo diferente. A essa altura do jogo ele já estaria todo esquentadinho por causa das provocações. Um pouco antes, no reino de Logs, alguém tinha ido até o Kane e pedido para ele acabar com a vida do príncipe. Se ele se saísse bem na missão, a família Logs ganharia o apoio da cúpula. Ele disse até que era uma tarefa fácil com seu primo, mas ele também era um dos principais da família Perdion, não tinha como eliminar ele sem um motivo. Então o espião da ideia era fazer com que o Gislan e o Kane duelassem, e no meio do duelo um acidente ocorresse. No final ia parecer que foi natural e não manipulado. Ele também não acompanharia para conseguir orquestrar toda a situação. Com certeza aquela era uma oportunidade de ouro até mesmo para ele. Ao pensar que teria que acabar com a vida do seu próprio primo, ele acertava a missão de bom grado. Mas como Gislan parecia estar diferente, ele começa a pensar que a vontade daqueles caras é acabar com a vida do seu primo porque deve ter outro motivo. Nesse caso, ele queria esperar mais um pouco e observar a situação. O príncipe olha para o seu primo um pouco confuso quando o mesmo se senta no chão. Ele fala que já estava ali e queria que o Gislan trouxesse o presente que ele tinha preparado. Ele tinha escutado que o festival foi cancelado, então ele queria animar um pouco o ambiente. Afinal, eles sempre foram muito bons em fazer isso. O jovem fica um pouco pensativo, tentando se lembrar do que o seu primo estava falando. Mas então algo vem na sua cabeça. Aquele cara sempre fazia ele arrumar bebida e mulheres para festejar. Antigamente ele fazia seus desejos por medo de apanhar, mas por causa dele ele também acabou gastando todo o seu precioso dinheiro. O que a Belinda tinha falado passava na mente dele, e de repente ele olha para o seu primo com outros olhos. A futura fonte de seu dinheiro estava bem na sua frente. Do nada o Brutamontes grita o nome dele e falava que era melhor trazer logo, pois ele estava ficando impaciente. O Gislan responde que traria as mulheres e as bebidas sem problema, mas antes o Kane tinha que pagar o débito em aberto com ele. Ninguém esperava aquela reviravolta, então ele explica que sempre pagou tudo pro primo, do seu próprio dinheiro, e aquilo já estava em 1000 moedas de ouro e mais uns quebrados. O Kane reclama da quantia e fala que o Gislan fazia tudo aquilo pra ele por serem amigos e não fazia sentido cobrar por isso. Amigos que nada, rapaz, ele sempre foi tratado como um cachorro desde o princípio, então era melhor ele pagar logo antes que ele fizesse ele sair correndo dali. Aliás, estava precisando de uma boa quantidade de dinheiro no momento. A tensão no ambiente aumentava. O Ricardo não conseguia acreditar no que o jovem mestre tinha acabado de falar. O Kane se levanta, parecia que seu cachorrinho estava precisando de uma lição. Ele estava se achando, mas não passava de um parasita inútil. Por isso que todos do norte chamam ele de miserável. Quando um príncipe que deveria ser o cabeça da família só sabe falar atrocidades como essa. Ele se prepara para dar um soco bem dado, só que no último segundo o Gislan desvia. Esse pequeno movimento surpreende todos. O Kane continua com seus ataques, só que o Gislan continua desviando, e quando ele vê uma abertura ele acertava o cara no peito. O Brutamonte é pego desprevenido, mas antes que ele pudesse reagir, o loiro acertava uma bem no queixo, ou pelo menos tentou, já que o ataque foi bloqueado. O Gislan olhava como se estivesse na maior paz, tentando entender o que o seu primo estava querendo fazer. Segundos depois ele cai no chão tossindo. Seu servo se aproxima e perguntava se ele estava bem. O Gislan vira para ele e pedia para ele parar de firula. Ele sabia que aquele ataque tinha sido bloqueado, mas logo depois o seu servo começou a atacar ele com palavras, dizendo para ele se afastar. De repente um murmurinho entre pessoas começava. Parece que o Gislan, mimado, tinha acabado com a força do prodígio
Digilogs. O jovem percebe qual era a jogada. Enquanto isso, Kane e o espião sussurram sobre o próximo passo e como eles poderiam fazer que a culpa caísse sobre o príncipe. Eles tinham a oportunidade perfeita para fazer um show e tanto. O Kane pega a luva no seu bolso e tenta chamar ele para um duelo. Só que antes que ele pudesse terminar, uma luva voa no seu rosto. O Juslan desafia ele para um duelo primeiro e o Kane fica sem reação. Ele continua falando que é por ter insultado o príncipe de Pérdio na frente das pessoas e por ter nocauteado seu comandante jogando no lixo sua dignidade e nobreza. Eles dois duelariam e era melhor o primo não negar o seu pedido. Parecia que o plano deles não tinha saído como esperado, mas tinham conquistado o objetivo final, que era um duelo. Dito isso, o Kane aceita o duelo e falou que era melhor ele não se arrepender dessa escolha. A chama no olhar do príncipe estava acesa. Ele olha para o Ricardo e fala para ele trazer todos os mercantes que estavam protestando na frente do castelo. Diga a eles que ele mesmo vai dar uma recompensa bem gorda. O festival foi cancelado de repente, e a atmosfera agitada e animada das pessoas esfriou, deixando para trás alguns turistas que não quiseram retornar por arrependimento. Eles com certeza estavam ansiosos para gastar o que não tinham conseguido gastar antes. E em uma situação como aquela, se um evento ocorresse, a multidão ficaria animada. Apostas rolavam na plateia sobre quem venceria o tal duelo, e devido àquilo o mercado no entorno do palco estava aquecido. Um dos chefes dos mercantes montou uma mesa de aposta e ela estava sendo a mais movimentada de todas. O Kane finca a espada no chão e pergunta como o Juslan foi capaz de retornar um duelo sagrado em um circo daqueles. Ele falou que a sua espada não vai parar mesmo que ele se renda. Então aquele era o objetivo daqueles dois. Bom, já que uma quantidade boa de pessoas tinha chegado, estava na hora de começar a festeja. Alguém grita e pedia para esperar. Parecia que o soldado do Kane estava tentando interferir nas apostas, só que na verdade, apesar de estarem no país de Pérdio, ninguém tinha apostado no nosso garotão. Pra ser sincero, o resultado era meio óbvio. O mimadinho não tinha chances contra um brutamontes como esse. O Kane aproveita para tirar sarro dele. Parecia que até o público do país dele não confiava nele mesmo. Um dos cavaleiros chega e pedia para mudar o contexto da aposta, para por quanto tempo o jovem duque duraria contra o outro guerreiro. Ele põe um saco de dinheiro em cima da mesa, e esse era o Escovan e o Ricardo, eles queriam apostar no príncipe. Em resposta ele sorria, mas uma bolsa é posta em cima da mesa. Agora Belinda e a Helena tinham aparecido para apostar. Aquilo surpreendia a todos. Ninguém esperava que elas fossem apostar. Parecia que as coisas agora estavam balanceadas. O espião olha elas de canto, e o Kane reclama por terem feito esperar sem razão. Estava na hora do duelo finalmente começar. O Juslan diz que seria meio estranho ele dar o primeiro passo, afinal era o mais velho. Ele saca a espada do seu cinto e preparava, mostrando que estava pronto. Então ele chama o Kane. Em resposta, o Kane encarava, dizendo que é muito tarde para ele querer agir como o mais velho. O sinal do início da partida foi dado e o Brutamonte já parte para cima, mas ele defendia o primeiro ataque. Ele força cada vez mais a espada para baixo e diz que o outro já tinha ido muito longe para tentar salvar o seu rosto agora. As espadas se resvalam e o Kane já volta para outro ataque, só que dessa vez com um cabo dela, seguido de um chute que destrói uma parte da arena. Apesar de toda a sua força, o Juslan desviava de todos os seus golpes. A multidão e a loucura enquanto os dois se encaravam depois daquela sequência de ataques. Em compensação, os que tinham apostado no jovem mestre temiam pela vida dele ao lado de fora. Só que já era muito tarde. Pelo raciocínio comum das pessoas, quem quer que decidisse lutar contra o Kane caía em uma armadilha. Devido à sua força bruta, os oponentes preferiram desviar dos seus ataques do que encará-lo de frente ou contra-atacar. Só que de tanto fugir, em algum momento eles acabavam ficando cansados, e era naquela brecha de oportunidade que acabava dando de cara com seu fim. O Kane sempre tinha vencido daquela maneira. Ele reconhece a evolução do Juslan. Realmente o seu primo estava mais rápido. O Brutamonte girava a espada na sua mão e atacava seu oponente com o cabo. Mesmo o príncipe se defendendo, aquele não era o objetivo do ataque. O Kane se vira e puxa a espada com tudo e arremessava o Juslan para longe. Toda a multidão fica em silêncio e o espião já cantava a vitória. Ele voa para cima da arena, passando pelas pessoas, mas ainda tinha como se safar dessa. O príncipe concentra a mana em uma das pernas e assim que pousa no telhado, ele usa o impulso para ir na direção do Kane. Ele acerta a lateral do corpo do Brutamonte
antes, nem ele nem o seu espião conseguem acreditar no que estavam vendo. Com certeza ele tinha subestimado seu poder. Aproveitando o momento, ele fala que com uma técnica falha como essa, com certeza os inimigos do Kane só perdiam por medo da força. E estava na hora do seu primo abrir os olhos para a dura realidade. O Kane se sentia insultado, então ele partia para o ataque perguntando como mimado como ele seria capaz de derrotá-lo. Só que com o movimento de pernas, o Juslan parava o ataque. Ele desviava da espada do Brutamontes e atacava no ponto cego. Mesmo assim, seu primo não para e decide por uma aproximação mais direta. Mas o príncipe pisa na sua espada e prendia no chão e acertava no pescoço. O silêncio tomava o local. Kane estava claramente perdido. Havia sido tudo tão rápido que nem a multidão conseguiu acompanhar direito. Assim que saíam do estado de choque, todos começavam a gritar. O Duque Juslan tinha evoluído e pela primeira vez foi capaz de trazer orgulho aos cidadãos do seu país. Seus aliados não podiam estar mais satisfeitos com aquele resultado. Só que o plano dos inimigos não estava indo tão bem como eles queriam. Parecia que os ataques tinham sido de forma superficial, de propósito, o que indicava o controle da espada que o Juslan tinha. Como aquele mimadinho evoluiu tanto assim em pouco tempo, se perguntava o Kane. Eles se encaravam por um segundo, e sem explicação nenhuma o Juslan joga sua espada para fora do ringue. A diferença monstruosa de habilidade entre os dois não iria gerar mais entretenimento nenhum, então ele decide que a partir dali irá lutar de mãos vazias. O Kane fica enfurecido, mas o seu primo continua, dizendo que queria aproveitar aquela situação para dar uma lição nele, dessa vez com os próprios punhos. Como assim educar ele? Questiona o Kane. Bom, parecia que ele não era páreo para a luta com Juslan em uma luta justa de espadas, então ele queria tentar na mão, e em contrapartida ele mesmo ia apostar o dobro de ouro na aposta inicial de que ele vai ganhar. O público começa a ficar confuso com aquela reviravolta. Devido à mudança no duelo, o espião não poderia estar mais grato pela escolha insana dele. O chefe da mesa de aposta anuncia a nova rodada. Agora seria Kane versus Juslan numa luta corpo a corpo. As pessoas começam a votar e é óbvio que a maioria aposta no Kane devido à sua força bruta, mas depois do que tinham visto, alguns apostavam no seu Lorde. Seu primo não poderia estar mais confiante, já que queria lutar sem usar armas. Ele joga sua capa para longe, faria questão de fazer um bom uso dela. A Belinda vai ao Kane e fala para o seu mestre pegar de volta a arma dele. Era como se um chefão estivesse carregando o ataque final, mas o Juslan era mais rápido, e assim que o seu primo desce a espada, ele desvia. O Brutamontes utiliza a arma como um tipo de vara, para poder acertar o príncipe com um chute, mas ele acerta um golpe na sua perna para acertar o ataque, e aproveita o momento para fechar com um outro soco no queixo. Por causa dos golpes, ele acaba sendo obrigado a recuar. Não era possível que aquele mimado agora estava sendo capaz de acertar golpes como esse. O locutor da partida aquecia mais ainda o público. O Juslan fala para o seu oponente levantar, pois ele ainda estava se aquecendo. Consumido pela raiva, o Brutamonte começa a mandar vários golpes, mas ele continuava sem conseguir acertar nenhum. Alguns meses atrás, o Juslan não era capaz nem de olhar nos seus olhos. Ele costumava sempre se ajoelhar assim que ele aparecia na cidade, mas agora não só foi capaz de defender os seus ataques, como também revidar. Cada movimento ele ficava mais forte. Em meio à dor, ele pensava que tinha que acabar logo com seu primo em prol do futuro da família Loges. Só que os hits não paravam, parecia que o Juslan conseguia ver cada brecha dos seus movimentos, mesmo com toda a sua força e conhecimento. Por que será que ele estava apanhando desse jeito? O Juslan pegava ele pelo cabelo e falou que sentia pena do pai dele, pois o Conde Loges tinha ajudado a família Pérdion quando eles mais precisavam, apenas por serem amigos. Mas o seu filho parece ter uma ideia diferente da dele. Há alguns anos atrás, um jovem reclama da ajuda que Flores estava dando a Pérdion. O país deles também não estava na melhor fase, não fazia sentido investir em uma terra tão ruim quanto a deles. O Kane observa seu pai tomar a decisão de ir e pedir para que ele fique. Todo mundo estava tentando impedir que ele fizesse isso, mas por que ele estava insistindo? Perguntou a criança. E o Conde respondia dizendo que era porque os dois eram amigos. Com a voz do pai ainda ressoando na sua mente, o Kane volta à realidade, mas um soco vinha na sua direção, e dessa vez ele fecha os olhos. O impacto não vem, mas a voz do Juslan sim, dizendo que já tinham o educado o suficiente. Ele abre os olhos e se depara com seu primo de mão estendida falando para ele levantar. O Kane encara aquele gesto e se curvava, dizendo que admitia sua derrota.
guerra. A multidão mais uma vez fica em silêncio. Antes do momento da comemoração com o anúncio da vitória do príncipe Juslan, alguns choravam pelo dinheiro que perderam na aposta e outros comemoravam como se não houvesse um amanhã. O espião entra na arena gritando como ele pode admitir a derrota. Aquela pequena desvantagem não era nada, ele tinha confiado no Kane, mas o mesmo ignorava seus gritos e se levanta dizendo para deixá-lo em paz. Tudo tinha dado errado, seu plano foi por água abaixo. O Juslan se aproxima do espião e chamava a atenção. Agora estava na hora de fazer o que eles tinham combinado. O homem olhava confuso, sem saber o que ele estava querendo dizer, quando o príncipe berra para a multidão dizendo que eles iriam bancar a comida e a bebida de geral. Com certeza ia ser um prejuízo e tanto. Mas como ninguém recusa algo de graça, todos começaram a se animar com a ideia. Em desespero, ele falava que não tinha concordado com isso, era melhor o príncipe retirar o que tinha falado. Mas ele põe a mão no ombro do homem e falou que aquilo era o mínimo, pois eles tinham perdido a aposta. E como combinado, não sairia do dinheiro da aposta, também tinham que adicionar mais 2.000 ouro além da aposta original. Era melhor ele não correr, senão já sabia o que ia acontecer. Finalmente, ambos aceitam a sua derrota e o reino de Pérsia não podia estar mais feliz com hoje. No outro dia, no quarto do Juslan, ele tranca todas as portas e janelas e abre um baú de dinheiro que ele tinha conseguido. Ele fica impactado com aquela quantidade que estava no seu quarto. O pouco que ele tinha nas suas mãos era o suficiente para contratar um pequeno grupo de mercenários. O Juslan faz o seu baú de volta pensativo sobre o seu dinheiro, quando percebe duas presenças no seu quarto. Belinda e Helena tinham entrado sem avisar. Ele pergunta o que elas estavam fazendo. A Helena é direta e pergunta o que o seu irmão pretendia fazer com esse dinheiro. O príncipe pergunta se ela queria um pouco, mas a menina negava. A Belinda, por outro lado, diz que sabia exatamente como ele poderia gastar um pouco desse dinheiro. O aniversário da Lady Amélia estava chegando, e a sua irmã estava agindo daquele jeito exatamente porque queria que ele comprasse um presente caríssimo para ela. As duas continuavam discutindo enquanto Juslan estava confuso, pois ele não sabia nada sobre ter uma noiva. Ele até perguntava: como assim eu tenho uma noiva? As meninas falam que ele não precisa ser tímido, ambas sabiam que a Amélia do reino de Highfold era a noiva dele. No mesmo momento, o sangue do Gilson gela. A dona daquele nome era nada mais nada menos que a viúva negra perigosa, a nobre mais nobre conhecida por sua gentileza. Entretanto, no futuro próximo ela seria capaz de dar início a uma rebelião e vai ficar conhecida como a Bruxa Má do Norte. Além disso, ela se juntou com a família Delpine para terminar de enterrar a família Perdion, ou seja, não passava de uma traidora. Ele dava um leve sorriso e aproveita para perguntar quando seu pai voltaria. A Belinda responde que provavelmente vai ser daqui uma semana. E bom, uma semana seria tempo suficiente. Ele sai do seu quarto dizendo que vai fazer uma visita ao reino vizinho. Só que o aniversário da Amélia nem estava perto. O que ele iria fazer lá? Questionou a empregada. Ele responde que iria para tirar mais dinheiro deles. Uma mulher se ajoelha colocando seus sapatos no chão e fala para uma garotinha descalçada vesti-los. A garotinha não podia estar mais feliz quando a dama dizia que se era para alguém andar descalço nas suas terras, esse alguém seria ela. A Amélia demanda que seus guardas tragam comida e providenciem abrigos para aquelas pessoas. E em pouco tempo seu exército cumpria o pedido. Enquanto todos agradecem, ela faz sua saída e volta para o castelo. Em seu jardim, um dos seus servos limpa o pé dela. Ele era o seu cavaleiro pessoal, Bernape. O objetivo dela era agir diferente do seu pai, que exigia a obediência absoluta das pessoas do reino. Só que as pessoas comuns sempre vão seguir aqueles que oferecem abrigo e bons alimentos. E com aquilo, ela estava sendo capaz de conquistar o coração das pessoas, o que iria ajudar quando ela fosse concorrer pelo trono. Ela olha e chutava o cara no rosto, perguntando o que tinha acontecido no duelo contra o melhor espadachim do norte. O Bernape se desculpa dizendo que tinha perdido para não chamar a atenção indesejada. Ainda não estava na hora de mostrarem as suas garras, pois a sua espada só pertencia a ela. Aquilo era o mínimo, dizia ela, já que investiu muito nele. A Amélia levantava ele pelo queixo e falava que ser fraco era algo proibido. A princesa agora perguntava sobre os mercantes, e Bernape dizia que ela não tinha com que se preocupar. Todo o material foi utilizado para a reconstrução do posto de vigia dos Perdion, que foi destruído pelos ogros dos mercantes de Aktium, o que fazia com que eles recuperassem o valor que pagam aquele reino todo ano. Além disso, eles estão recrutando todos os ex-soldados de lá. Aquela era uma boa notícia, mesmo assim ela ainda tinha que manter o disfarce de ser apenas uma guilda normal para não se expor. Um outro servo chega no jardim avisando que o Lorde de Gilslan Perdion havia chegado. No mesmo momento, o temperamento dela muda. O que será que aquele mimado queria nas suas terras? Bom, ele disse que queria falar sobre a guilda mercante, o cara dizia. No mesmo instante,
instante o coração dela e do Berniap congelaram. Então ela saía do jardim e vai até a sala de visitas. Agora os dois se encaravam. O Gishelan cumprimenta por educação, mas a princesa estava bem desconfortável com a sua presença. A sua chegada não era nada bem-vinda, ainda mais sem nenhuma notificação. Parecia que o príncipe tinha faltado algumas aulas de etiqueta, né? Ele dizia que o aniversário dela estava chegando, então tinha dito que ia até o seu reino para dar um presente com antecedência. Ele tinha descoberto uma flor sendo vendida na guilda mercante e o seu aroma era muito gostoso. Ele planejava comprar as flores deles a partir de agora. Ele fingia não saber o nome da guilda de princípio, mas então disse que tinha comprado com os mercantes Arctium. Parecia que o seu jogo estava prestes a ser descoberto, então a Amélia se levanta e falou que não estava entendendo o papinho mole desse príncipe. Agora ela quer receber o seu presente e já estava de saída. Mas então Gishelan chama o nome dela e ordena que ela volte e sente. Naquele momento ela notou que ia haver algo diferente. O Gishelan estava com uma postura totalmente contrária ao que ela tinha conhecido. Bom, para ser sincero, ele queria ir direto ao assunto. Ele estava precisando de dinheiro, então tinha vindo pedir 10 mil em ouro. Ela fica sem entender o porquê disso. O Gishelan tinha aparecido do nada, sem dar aviso, para pedir essa quantia de dinheiro. Que tipo de noivo faria alguma coisa assim? Então ele responde dizendo que o pai dele não tinha nada a ver com aquilo. Além disso, ela não precisava manter essa aparência, sabia que ela não queria casar com ele. Cada vez mais ela ficava apreensiva. O príncipe joga sujo, mostrando que sabia das verdadeiras intenções da Amélia. Num lugar onde a luta pelo poder era acirrada, ela conseguia o apoio do povo porque a empurrava por debaixo dos panos. Antes que ele terminasse de falar, ele é interrompido e a Amélia dizia que é melhor ele não terminar aquela frase, nem mesmo se ela fosse dita como piada. O Gishelan responde dizendo que iria guardar aquele segredo por mais, mas ele não sabe se conseguiria manter a palavra se saísse dali de mãos vazias. A bruxa então diz que aquilo não vai acontecer e chama o seu cavaleiro Berniap. As portas se abrem e o homem entra na sala. Ele falou que fazia algum tempo que não via o Lord Gishelan, então esse é o cavaleiro que sempre esteve ao lado da Amélia, um homem habilidoso que tem o poder de ser comparado com um dos melhores espadachins do norte. Para se proteger, ele falou que se morresse ali, provavelmente uma guerra iria começar. Só que ele poderia ficar tranquilo, pois o que o mundo saberia era que um louco chegou fazendo baderna e acabou perdendo a sua vida para um renomado cavaleiro. Sem pensar duas vezes, ele dá o comando pro Berniap e o homem se preparava para lutar. Se era assim que ela queria jogar, então ele não teria outra opção além de levar aquele duelo a sério. O Berniap saca sua espada e olha confiante, mas o Gishelan nota algo diferente na sua visão. Uma das armaduras se move por detrás de onde estava sentado e um homem saía dela vindo na sua direção. O assassino acerta o sofá com toda a sua força, só que o príncipe é mais rápido e vira o jogo ao seu favor. Ele acerta um maluco em cheio e põe pra voar a janela fora. O Berniap e a Amélia veem aquilo em choque. Fingir ser educada daquele jeito para orquestrar um ataque surpresa, isso aí era novo pra ele. Então ele dizia que a hospitalidade da família Highfold é horrível. O servo da princesa e o Gishelan trocavam os golpes. Agora o servo da princesa e o Gishelan estavam trocando espadas. O Berniap falava que ele tinha faltado com respeito primeiro por ter aparecido do nada. Devido a isso, não tinha por que ele ter sido educado como uma pessoa desse tipo. Segurando a espada do Gishelan, ele tenta um ataque direto, mas o príncipe desvia e acertava com um chute. Os dois se afastam e se encaram por um momento. Até onde o servo sabia, o príncipe era uma pessoa sem muitas habilidades, mas parece que na verdade ele não é nada amador. A Amélia questiona por que ele tá demorando. Era melhor que ele trouxesse a cabeça desse bastardo logo. O cavaleiro então responde que não vai desapontar e chamava o Gishelan pra luta. O príncipe ria da ousadia do servo. Os dois se preparam e o ambiente fica cada vez mais hostil. O cavaleiro então faz seu ataque, ele era mais rápido do que o outro esperava, por pouco ele não conseguiu desviar. Os dois então seguem para uma dança no ritmo fatal enquanto a Amélia observava. Ela pensava que como aquele homem podia ser chamado de perdedor, sendo que estava conseguindo acompanhar o Berniap em uma luta. O servo dá mais um ataque certeiro e o príncipe defende, tentando fazer com que ele solte a espada. Só que novamente o cavaleiro é capaz de segurar a espada do Gishelan e atacar. O mesmo movimento de novo, era a decisão perfeita para ele virar o jogo. Ele faz seu movimento, mas o Berniap dizia que repetir aquilo não vai funcionar de novo. E assim o príncipe é jogado no chão. De alguma forma o Gishelan consegue se defender e mais uma vez os dois se afastam. Parecia que o homem estava sendo capaz de aguentar a luta através do uso da mana. O príncipe era muito diferente dos rumores, parecia que o seu estilo foi moldado pela experiência de várias batalhas. Um método bárbaro como aquele podia funcionar em uma guerra caótica, mas não contra o Berniap. Então ele vai terminar com a vida dele. Como o Gishelan esperava que ele estava sendo difícil,
início, a técnica do cavaleiro era limpa e bem treinada. Ele conseguia atacar de perto e se defender de forma coordenada. Ele realmente não era um oponente para brincar, só que ele também não tinha muito tempo para perder. Ele conjura seu fio de mana e faz o mesmo passar pelo Burn-Up e se enrolava na espada, e ao puxar ele acerta a cabeça dele em cheio. Por ter se inclinado para frente, o Gishilan aproveita a abertura e acerta com seu joelho. O homem estava confuso e a Amélia acaba gritando seu nome. Sem deixar com que se recupere, o príncipe já parte para o outro ataque, só que ele consegue se defender. Ele aproveita a força do impacto para poder trocar a direção e jogar o príncipe para trás. Os dois se afastam mais uma vez, o que dá tempo para se organizar para o próximo ataque. O Burn-Up pede para a princesa sair da sala porque não podia mais garantir a segurança dela, já que ele estava cansado de se segurar. E aquilo era realmente o que o Gishilan queria. Já tinha um tempo que ele não tinha uma batalha de verdade como aquela. A Amélia então corre até a porta se perguntando quem será que teria vazado as informações sobre a guilda. O príncipe sabia muito mais do que ele deveria. Parecia que os rumores atuais sobre ele em relação às suas batalhas, salvado a sua irmã e derrotado Kenny Loggins eram realmente reais. De início ela pensou que aquele mimado apenas tinha sorte, ou estava exagerando, mas ela estava errada nesse ponto. O que será que os guardas reais que ela tinha contratado estavam fazendo? Se perguntou ao ver nenhum deles no corredor. Só que ao virar a esquina ela acaba dando de cara com seus guardas caídos no chão e uma figura de pé no meio deles. Aquela figura vai se virando aos poucos e se revela sendo a Belinda. Parece que ela não era apenas uma empregada qualquer, afinal, rapaziada. A Amélia se assusta ao ver a empregada da família Perdium. A outra mulher fala pra ela ficar quietinha, e num piscar de olhos ela já estava atrás da dama com uma adaga nas suas mãos. A princesa se assusta com a velocidade dela. Agilmente ela tira a aranha do queixo da Amélia e falou que não era certo uma dama como ela andar com um bicho daqueles. Afinal, durante a conversa sobre o noivado deles, a empregada acabou escutando uma certa conversa entre o Conde Perdium e o Conde Leopold, e parecia que, ao ser atormentado com aranhas por seus irmãos, a dama resolveu criar as suas próprias para atormentá-los de volta. Ficar andando com aquela aranha no rosto poderia ser uma tentativa de superar o seu trauma. A empregada pedia desculpa, mas aquilo realmente não combinava com uma princesa, então ela joga a aranha no chão e pisava. Agora é só seguir o que ela disser que vai ficar tudo bem. Enquanto isso, os dois homens ainda se encaravam na sala de visita. O príncipe acaba sentindo que o ar estava um pouco mais pesado que o normal. A quantidade de onda de mana que estava sendo liberada do Burn-Up era incrível. O cavaleiro dizia que comentar algo como ser um oponente interessante era coisa de apenas um mercenário meia tigela, diria. Então como ele se achava um nobre capaz de se igualar à Lady? Bom, ele gostando ou não, o Gishilan é um nobre, e o mesmo estava faltando com respeito com ele, afinal não passava de um cavaleiro. O ambiente fica mais hostil e os dois se atacam. Seus ataques começaram a ficar mais rápidos e o príncipe nota a diferença ao tentar ao máximo se defender. Por ainda não estar com seu treinamento completo, ele começa a ter alguma dificuldade em acompanhar o cavaleiro. Ele realmente não estava mais se segurando. O Gishilan pergunta se ele não podia só diminuir um pouco e desvia de mais um ataque, finalmente conseguindo uma chance de resposta. Seu oponente tenta ler seus movimentos, mas dessa vez o príncipe estava fazendo algo diferente. Mesmo assim, ele consegue virar a espada a tempo. O Burn-Up via isso e falava que aquele foi o último ataque do jovem. O príncipe é acertado, mas o cavaleiro fica assustado ao perceber que não tinha cumprido seu objetivo. De alguma forma, no último segundo ele tinha virado seu ombro para que não fosse machucado letalmente. A batalha retorna e ninguém podia abaixar a guarda em momento nenhum. Eles viram as espadas de um lado para o outro e numa abertura, um Burn-Up consegue acertar um chute. A diferença entre alguém como ele e alguém que lutava apenas pelo prazer de lutar fazia com que aquela batalha se tornasse um pouco menos favorável por Gishilan. Apesar de ter sido empurrado para trás, ele precisa admitir que o cavaleiro estava certo. No final, ele realmente não podia vencer alguém que conseguia fazer parecer que a sua espada sempre estava presente a qualquer momento em todos os lugares. Pelo menos não com a quantidade de mana que tinha agora. Aquilo era a única coisa que estava fazendo com que os dois continuassem empatados. Mas mesmo assim, ele infelizmente teria que vencer. Pois tinha uma coisa que o cavaleiro não sabia, e essa coisa era a técnica de mana do Gishilan. O jovem então ativa o terceiro núcleo, aumentando sua velocidade e partindo direto para um ataque letal. O Burn-Up ainda consegue se defender, mas no terceiro encontro entre as duas espadas, o cavaleiro acaba voando para longe. Ele encara o jovem chocado com o que tinha acabado de acontecer. Como que no meio da batalha ele foi capaz de aumentar o seu poder e a sua mana daquela forma? A voz de alguém grita de longe, interrompendo a batalha, faz com que o príncipe pare bem no
meio do movimento. A Amélia e a Belinda tinham chegado na sala e encaravam a vitória do Ghishlan. A princesa dizia que ele podia levar a quantia de ouro que pediu, só queria que ele fosse embora logo. E é claro que os jovens reclamam, ela podia ter feito essa escolha muito mais cedo, teria evitado pelo menos toda aquela asneira. O Bernap ainda estava congelado no mesmo lugar. A batalha finalmente estava decidida, mas o Ghishlan tinha infelizmente uma má notícia para dar para Amélia, porque agora ela deve para ele 20 mil ouro. Mas rapaziada, vocês estão curtindo essa história? Eu tô achando muito massa. Lembrando que se querem a próxima parte, vamos bater aquela meta de 500 comentários e mandar esse vídeo pra tia, pro cachorro, e também não esqueça de hypar o vídeo, que é muito importante. Mas assim, vamos ficando com o mercenário mais forte que voltou no corpo de um garoto para se vingar.